Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é sábado e o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 6, versículos do 24 ao 34. Ao longo de toda a semana nós estávamos ouvindo belíssimas reflexões do Evangelho que o Senhor nos convidava a viver de uma maneira muito mais profunda a nossa fé, por meio de uma prática que realmente fizesse sentido daquilo que nós acreditamos e aquilo que nós praticamos. E hoje, encerrando a nossa semana, nós também temos novamente um lindo Evangelho que nos convida a viver a realidade de nossas vidas com os nossos olhos e os nossos corações voltados para o céu e muito menos preocupado com aquilo que nós podemos viver ou possuir aqui no nosso mundo. Por isso que Jesus falava neste Evangelho que não dá para uma pessoa servir a dois senhores, porque um sempre vai ser mais amado e o outro mais deixado de lado. Para dizer que realmente, se nós amarmos a Deus, é a Deus que nós precisamos dedicar as nossas forças para fazer bem aquilo que nós precisamos fazer e viver bem a nossa fé. Quando colocamos na nossa vida outros amores que não são exatamente o Deus da vida e os valores do reino de Deus, então a nossa busca de Deus acaba se tornando prejudicada e por vezes acabamos nos preocupando muito mais com as coisas que são do tempo presente do que com as coisas que são eternas, que não podem ser retiradas de nós e que é a nossa própria salvação. Por isso que, entre tantos conselhos e recomendações de Jesus, no Evangelho de hoje nós ouvíamos o Senhor nos fazendo um convite para não ficarmos tão preocupados com essas coisas que são tão pequenas diante daquilo que é o reino dos céus. Ele dizia, olha, vocês ficam tão preocupados com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, e com essas preocupações todas nós acabamos por nos distanciar não apenas do reino de Deus, mas acabamos muitas vezes nos distanciando das pessoas, inclusive de pessoas que nós amamos. Quantas e quantas vezes nós já não ouvimos ou até presenciamos pessoas que acabam colocando a sua própria família em segundo, em terceiro lugar por conta de trabalho, por conta da necessidade de ter o que comer, vestir, etc. Mesmo já tendo o suficiente, querem mais e acabam se escravizando e perdendo o precioso tempo da vida com a família, com os filhos, com Deus. E, vendo o tempo passar, não se dão conta do quanto estão perdendo de uma vida que poderia ser muito mais feliz, porque essas preocupações vêm de uma maneira muito maior do que deveria de fato existir em seu coração. Mais uma vez, reforço aquilo que eu havia dito ontem, não significa que não tenhamos as nossas necessidades temporais, temos sim. E Deus não quer ninguém vivendo na pobreza, na miséria, sem nem ter o que vestir, mas é preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é isso que nos fala o Evangelho de hoje. Se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas nos são dadas por acréscimo, dizia Jesus no Evangelho de hoje. Por isso que ele utilizava, inclusive, daquelas duas comparações entre os lírios do campo, que não trabalham, não tecem suas vestes, mas são revestidos em beleza, ou das aves que também não plantam, não colhem, mas sempre recebem o seu alimento pela providência divina, para dizer sim, precisamos trabalhar, precisamos viver uma vida em que buscamos aquelas coisas que são necessárias para nós, também para o alívio dos pobres, mas antes de tudo precisamos buscar o reino de Deus, porque senão a nossa vida acaba passando e não a vivemos de fato. A vida é mais do que comer, beber e vestir, dizia Jesus neste Evangelho. E nós assim acreditamos, a vida é muito mais do que isso e por isso, buscando a Deus acima de todas as outras coisas, nós teremos a Deus e aquilo que nós precisamos. E teremos também um dia aquilo que mais desejamos, que é a salvação e a vida eterna. Que Deus nos abençoe.